Aí tá vendo que eu tô parada falando pro vídeo, né? Tô com o camarão aqui pra limpar. Pergunta se peguei a vasilha pra limpar. Não, por quê? Porque tô falando. Né? Essa dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas vou desafiar meu cérebro. Vamos lá. Felicity. O que me chama atenção ali, né, na Felicity, né? É claro que agora, né, depois que eu estudei psicologia junguiana, né, que é a psicologia analítica, é claro que meu olhar hoje é muito mais ampliado do que na época, assim, né? Mas o que eu quero dizer? É a história dela na universidade, né? Ela vai atrás desse menino, mas no final das contas a vida acaba se apresentando para ela muito maior e muito mais complexa do que um homem na vida, né? Sobre amizade, sobre trabalho, sobre carreira, sobre o que é ser adulto, sobre bancar as próprias escolhas e as próprias decisões, assim. Então, nessa série mostra como a gente... Ninguém ensina a gente a ser adulto. Né? Ninguém explica o que é se responsabilizar pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, né? E mais do que isso, uma coisa que me chama muita atenção na série é como as pessoas, em geral, as mulheres, né, muito mais do que os homens, mas de maneira geral todo mundo, cara, não conhece os próprios desejos, não tem autorização para aceitar os seus próprios desejos. Como é difícil as pessoas fazerem isso, cara. É muito foda, assim. E pra tudo, né? Então, por exemplo, ela não queria fazer medicina, assim. Nunca foi um desejo meu, ai, vou fazer medicina. Sempre foi algo que o pai dela meio que, minha filha, é isso sua vida? Sua vida tá desenhada. Os pais dela desenharam a vida que ela ia ter. E ela tava ali cumprindo, né, um script. E isso a gente pode levar pra vida em vários graus, né? O quanto o script capitalista mostra pra gente também como é a vida, né? Qual que é o ciclo da vida. A mulher casa, ela tem filho, hoje ela pode trabalhar, ela pode estudar, né? Mulheres brancas falando isso, porque as mulheres negras sempre tiveram que trabalhar. E eu não vou entrar agora nessa questão em si, mas... E aí ela vai se dando conta, ela vai falando, peraí, né? E esse se dar conta não é o lance dela um dia sentar e falar, porra, será que é isso que eu quero fazer da vida? Não. Um menino que ela teve um namorico de acampamento com 12 anos aparece em Nova York um belo dia, querendo vê-la. E ele quer ficar com ela, quer beijar ela de qualquer jeito. E ela fala, mano, você tá maluco, assim. Ela foge dele, ela fala, mano, para de me perseguir, não tem nada a ver. E cada encontro que eles têm, ele vai lembrando pra ela da Felicity que ela era com 12 anos. E retoma que ela desenhava. Ele, nossa, mas você nunca mais desenhou? E aí ele fala pra ela, né? Aquilo que ela queria ser quando ela tinha 12 anos, assim. E ela fica super confusa e nega. É isso, esse é meu ponto. Ela nega que ela quer, ela nega, não tem nada a ver, você tá viajando. Mas aquilo mexe com ela de maneira muito profunda, até que esse menino sofre um acidente e ele fala pra ela que tem uma carta que ele escreveu pra ela quando ela tinha 12 anos, pra ela ler, que ele não entregou na época, né? E ali ele descreve exatamente como a Felicity era e o que ela queria da vida naquele momento, e que ele estava desejando sorte para ela, que ela realmente conquistasse aquilo. E ali estava o desejo dela de ser pintora, de trabalhar com artes plásticas e tarará, tarará. E aquilo, bicho, buga o sistema dela. E aí, o que ela faz? Na época ela tá saindo com um cara, acaba perdendo a virgindade com outro cara, numa confusão e tal, enfim. Que esse é outro ponto, vou abrir esse parênteses. Ela não sabe muito bem se ela quer namorar esse cara que ama ela, ele faz tudo por ela e se mostra, inclusive, bem controladora, assim, né, sobre ela, sobre os desejos dela. Só que ela não consegue dizer não. Não quero, dá um tempo, não é assim. O que ela faz? Ela sai com outro cara e transa com esse outro cara. E ela tava há meses com esse namorado e não transava, dizendo que não tá preparada, não isso e aquilo. Então você vê, né?
Como é que você termina uma relação que você não quer? Transando com outro cara, né? Seguindo os seus desejos, porque ela queria transar, mas não com ele, não daquele jeito. Mas não sabia qual era o desejo dela em relação ao sexo. Ele simplesmente apareceu da maneira mais natural possível, né? Voltando. Aí ela larga a faculdade de medicina, se inscreve em matérias de artes plásticas, corta o cabelo, tem um cabelo imenso, todo cacheado, e corta o cabelo bem pequenininho, assim. Radicaliza, assim, completamente. E aí os pais falam, peraí, como assim você vai largar a medicina? Do que você tá falando? Né? E aí, assim, ela já trabalha na faculdade, ela trabalha num café para poder custear a moradia, poder, né, custear a universidade, né, e tudo mais. E fica entre esses amores, entre o cara que ela ainda gosta, né, do cara que ela foi atrás, assim, mas ela também vai conhecendo ele e falando, putz, bem, você é muito legal, eu sou muito apaixonada por você, mas você também é complicado pra cacete, assim. E tem uma cena que eu nunca esqueci e que eu vou lembrar eternamente, que ela é apaixonada por ele e ele gosta dela também. Mas a Felicity, ela, assim como eu, é uma pessoa que pensa. É uma pessoa que questiona. Um charuto pra gente não é só um charuto, sabe assim? E ela é intensa. Então uma ficada pra ela, depender de com quem ela fica, não é só uma ficada. É uma puta ficada. É o famoso emocionada, tá ligado? E aí ele vai sentindo aquela pressão, até que o amigo mais velho dele, que mora com ele, fala, ó, você não tem cu pra namorar essa mina. Você não tá preparado. Você é moleque, sabe assim? Você é imaturo, né? Felicity é muito mais adulta que você, muito mais sacada da vida que você, embora vocês tenham a mesma idade. Ela é questionadora e você não tá acostumado. Você é moleque, você não vai dar conta. Ele, não, eu vou. E aí começa a sair com ela. E ela ali, no afã da paixão, caramba, o cara que eu sempre amei, a gente tá ficando. Então pra ela tinha muito significado aquilo, né? E aí o Sean, que é amigo dele, dá dessa. E aí ele começa a ramelar, mano. Começa a ramelar. Ela percebe que ele tá ramelando. Tem medo de falar as coisas, porque senão ela vai perder. E aí um belo dia, ela tá ali no dormitório da universidade e uma menina tá meio chorando. E aí ela conversa com a menina, meu namorado isso e aquilo. E comprou uma revista dando os passo a passo de como conquistar um homem. Cara, me lembrou tanto o Capricho da época, que eu era jovem, revista, né? Sobre como namorar, como flertar, ensinava os jovens a como namorar e como ser uma mulher para um homem. Enfim. E a Felicity fala pra ela, você não tem que se moldar a um cara, o cara tem que aceitar você como é. Por que eu tô fazendo essa carinha, né? Porque ela bem tava falando isso pra menina, mas não tava fazendo. E aí quando ela se viu usando o passo a passo da revista com ele, ela fala não. Falou não. Eu não posso deixar de ser quem eu sou por causa de um cara. Por mais que ele esteja afim de mim, querendo ficar comigo e tal, eu tô me machucando, eu tô me ferindo. Cara, na época eu tinha 18, 19 anos, assim, era a mesma idade dela. E isso, mano, final de década de 90, início dos anos 2000, assim, sabe? Então eu também pude perceber que essa ideia de se valoriza, não larga as coisas por causa de homem, ou não só por causa de homem, mas não deixe que o mundo defina quem você é, não tente se encaixar naquilo que não faz sentido. Cara, eu já tava ouvindo isso com 20 anos, assim. E isso me fez entender o porquê da minha personalidade, que ainda na época eu não dava nome, como hoje a gente tem nome pra tanta coisa, né? Hoje ficou claro pra mim, assim, né? Assistindo essa série, eu falei, nossa, cara, uau! Eu tive uma referência, ainda que cinematográfica, eu tive, né? Enfim. Ela espera ele sair do trampo e olha pra cara dele e fala, cara, o negócio é o seguinte, eu gosto muito de você, mesmo assim. Só que diferente de você, eu não tenho medo do que eu sinto, assim. Eu sou essa pessoa profunda, intensa, que questiona todas as coisas. Cada detalhe pra mim tem um sentido, tem um porquê, tem uma razão. E o pior de tudo, cara, é que eu sei que você gosta disso.
Só que você não é homem o suficiente para bancar quem eu sou. E eu não vou deixar de quem eu sou pra estar do seu lado se você não tem coragem. Então no final você é um puta de um covarde, cara. E por mais que me doa e sofra, eu não vou mais sair com você. E o mais triste de tudo isso é que um dia você vai perceber e talvez isso seja tarde demais para você. E de fato isso aconteceu, assim. Um tempo depois ele começou a correr atrás dela, que nem um maluco, assim, né? Querendo muito ficar com ela, enfim. E essa série me fez perceber, porque até ela chegar nessa conclusão, né? Até. Ai,